quiserem. Ia passar só 2 slides. Vou partilhar a tela. Sim, podemos começar. Acho que podemos começar. Sr. Professor Fernando Araújo, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, Sra. Professora Maria João Batista, a Diretora Clínica do nosso hospital, caros convidados, Sr. Luís Portela, Sr. Jornalista Mário Augusto, caros colegas, estimadíssimos médicos internos, aqui ou em casa, sejam bem-vindos à sessão que marca o início, o acolhimento do Internato Médico Centro Hospitalar São João 2021. Permitam-me começar por 3 agradecimentos muito especiais. Esta sessão decorre na contingência da pandemia num formato híbrido. E, de facto, é possível graças ao apoio da direção da faculdade e, em muito particular, da unidade de audiovisuais, a quem agradeço. São as pessoas que não estão visíveis, mas, de facto, têm trabalhado nos últimos dias para que isto corra da melhor forma possível. E, portanto, ao Sérgio e ao Hugo, muito obrigado. Agradecia de forma muito especial à senhora doutora Rosário Corral, diretora do Serviço de Psiquiatria, porque, de facto, a originalidade desta sessão partiu da doutora Rosário. Muito obrigado. E, por último, de forma reconhecida, agradecer e também de forma sentida a vossa disponibilidade desde o primeiro momento para partilharem o vosso tempo e o vosso conhecimento connosco. Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Professor Fernando Araújo. Muito bom dia a todos. Era só mais no sentido de agradecer, em primeiro lugar, aos nossos convidados, os Portela e Mário Augusto. Muito obrigado por terem vindo ao hospital. Realmente dá-nos o prazer de termos convosco, podemos convosco falar de alguns temas até diferentes do normal. Eu acho que isso é interessante. Comentar naturalmente a diretora clínica, a professora Maria João Batista e o professor André Moreira, que é o responsável pelo Internato Médico, e dar-lhes as boas-vindas a todos os internos. Os internos são para nós seguramente uma força, uma relevância extraordinária, são aqueles que são capazes de mudar, de fazer de forma diferente, de nos obrigar a repensar e a reavaliar. E, portanto, é com enorme prazer que vos recebemos e tentaremos seguramente dar-vos condições para vocês evoluírem, diferenciarem e se realizarem profissionalmente. Os nossos votos, e são seguramente do nosso lado, terão um apoio, a abertura e disponibilidade para convosco construir soluções e resolver problemas, para que tenham um futuro risonho, um futuro do lado médico que vos encha, que vos realize e que vocês se sintam, quando saírem do hospital, se sintam cansados. Vai ser preciso muito esforço do vosso lado, mas sintam também satisfeitos com a atividade que foi desenvolvida. Muito obrigado. Sra. Professora Maria João Batista. Muito bom dia a todos. Eu, antes de mais, tenho que cumprimentar os nossos convidados, o Luís Portela e o Mário Augusto, e cumprimentar o restante Conselho de Administração e o professor André Moreira, que tem feito este trabalho excelente. Cumprimentar os presentes, os convidados, e, sobretudo, cumprimentar os novos internos. Esta sessão de acolhimento é muito dirigida aos novos internos. Os internos são a força motriz dos hospitais, a gente jovem, junto com as pessoas mais séniores, sem dúvida alguma fazem toda a diferença. É um voto de confiança com a instituição que haja tanta gente a querer trabalhar connosco, a querer aprender connosco. Esta é uma casa que se rege muito pela ciência, pelo rigor, pela tecnologia. A Faculdade de Medicina está muito próxima de nós e isso é sem dúvida uma grande mais-valia em termos de formação que as pessoas têm quando saem daqui. Mas é também uma casa onde nós cuidamos uns dos outros. Nós crescemos aqui dentro para cuidar dos utentes, mas cá dentro também fazemos um esforço muito grande para que todos os próximos, todos aqueles com quem trabalhamos, estejam bem, estejam garantidas as condições de segurança no seu trabalho e garantidas as condições para que sejam efetivamente capazes de fazer chegar a um limite aquelas que são as suas potencialidades. Portanto, muito bem-vindos a todos, muito bom dia a todos e muito obrigada.
de forma muito rápida, particularmente para os novos internos. A direção do internato médico é constituída por 4 pessoas, eu próprio, a professora Diana Silva, que está aqui na sala, a técnica superior Fátima Almeida e a assistente técnica Marcelina Fernandes. Fica para registro os nossos e-mails de contacto e estejam, por favor, completamente confortáveis em qualquer necessidade em nos contactar. Porque é uma ação de acolhimento aos médicos internos, nada melhor do que trazer Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Do que trazer a experiência dos nossos médicos internos. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Paula Matias. Durante o ano 2020 fui interna de formação geral no Centro Hospitalar Universitário de São João e agora em 2021 começo o meu internato de formação específica em medicina interna, também neste mesmo hospital. Quero dar-vos parabéns pela vossa escolha e dizer-vos desde já que estão muito bem entregues neste hospital. Trata-se de um hospital central, como sabem, e por isso recebe doentes com as mais variadas patologias. Dá-vos a oportunidade de aprender bastante durante este ano, de ganhar autonomia de um modo progressivo e sempre com acompanhamento. O ambiente dentro do hospital, em todas as equipas e com os internos, é mesmo muito bom e vocês vão sentir que fazem mesmo parte do hospital e do seu funcionamento. Durante o ano 2020 fomos deparados com uma pandemia, ninguém contava, e nós, internos de formação geral, também fomos chamados a ajudar. O Hospital de São João esteve sempre na linha da frente e por isso foi dos primeiros, se não o primeiro, a adotar medidas e a organizar-se de modo a combater a Covid-19. Nós ajudamos, fizemos parte das equipas, parte do serviço de urgência dedicado aos doentes Covid e acho que isso foi uma experiência bastante enriquecedora para todos, tanto a nível pessoal como profissional. Acho que não se devem preocupar com as áreas dedicadas a doentes Covid, é lá que até estamos bastante seguros, temos o equipamento completo e está tudo já muito bem estruturado para funcionar de modo sem dar riscos. Quero deixar-vos uma mensagem muito importante, que é o ano de formação geral é aquilo que cada um de vocês quiser fazer dele. Este hospital dá-vos todas as ferramentas para vocês crescerem enquanto médicos, só têm mesmo de saber aproveitá-las. Espero que gostem, que tenham um bom ano. Podem contar comigo para qualquer dúvida que tenham, não será difícil encontrarem-me no hospital. E um bom 2021. Podemos passar ao próximo? Olá, bom dia. O meu nome é Joana Almeida e sou interna de ortopedia. Faço parte da Comissão de Internos do Centro Hospitalar Universitário São João. Antes de mais, quero congratular-vos pela vossa escolha e endereçar as boas-vindas a este novo grupo de internos. Estamos disponíveis para vos ajudar no que for preciso e esclarecer todas as vossas dúvidas. Por isso, não hesitem em falar connosco. Espero que tenham um ano muito feliz e desejo muito sucesso. Olá, novos internos e internas que iniciam formação pós-graduada, geral ou específica. O meu nome é David Rabiço e sou interno de formação específica de pediatria do 2º ano e sou um dos elementos integrantes da comissão de internos que vos vai acompanhar, defender e esclarecer durante os próximos 2 anos de internato. Quero também aproveitar a ocasião para afirmar que estamos disponíveis para qualquer dúvida ou situação que queiram ver esclarecida e por isso não hesitem em entrar em contacto connosco. Sejam muito bem-vindos ao Centro Hospitalar Universitário de São João e quero parabenizar-vos por estarem aí desse lado a iniciar o vosso percurso enquanto médicos. Espero que desfrutem do vosso internato e que esgotem todas as oportunidades que esta instituição tem para vos oferecer e tenho a certeza que o Centro Hospitalar Universitário de São João vai corresponder às vossas expectativas e certamente também vocês irão corresponder às expectativas que em vós são depositadas, fazendo parte, a partir de hoje, do Grupo de Internos de São João. Um grupo de trabalho reconhecido pela dedicação, pelo conhecimento, pelo rigor e humanismo com que tratamos os nossos doentes. Uma vez que sou pouco mais velho e experiente que vocês, e esta mensagem é também para mim um momento de reflexão, termino alavancando-me aos ombros de um gigante da nossa instituição para nos deixar um conselho de como deve ser o nosso dia-a-dia enquanto médicos, citando o professor Sarmento. Imaginem que o nosso amigo mais estimado ou o nosso familiar mais querido necessita de assistência médica. Que médico queremos que lhe preste esses cuidados?
Pois bem, é esse mesmo médico que temos de almejar ser. Sejam novamente muito bem-vindos, votos de muito sucesso e que todos os vossos objetivos pessoais e profissionais se concretizem. Bom trabalho. Acho que não podia haver melhor forma de terminar este conjunto de mensagens do que esta mensagem, esta citação do professor António Sarmento. Acho que nos enche a todos o coração e acho que para cada um de nós que trabalha cá, claramente é uma afirmação de sentimos que é um privilégio podermos trabalhar nesta instituição e é um gosto. E é também com muito gosto que eu passava a palavra ao doutor professor. Bom, gostava de começar por cumprimentar o professor Fernando Araújo e, na pessoa do professor Fernando Araújo, todas as outras pessoas do Conselho de Administração que não estão aqui. Também muito grata por todo o empenho que têm demonstrado para que todos nós e os doentes que acolhemos sejam o melhor tratados e cuidados possível. Professora Maria João, tem sido um prazer conhecê-la melhor, trabalhar consigo, de maneira que também quero cumprimentá-la especialmente. Gostaria de cumprimentar todos os colegas, todos os profissionais desta casa. Somos nós que preenchemos o espaço que contém o Hospital São João e é, de facto, com a nossa presença e a nossa vivência que fazemos desta instituição uma instituição de referência. Não posso deixar também de cumprimentar o professor André e de dizer aos internos que estão hoje a entrar nesta casa, que é de facto um lugar, como dizia o professor António Ferreira, e um lugar é uma coisa de facto muito especial. E o professor André, de facto, é um diretor de internato que está sempre atento, não só aos responsáveis dos internos nos seus serviços, como também aos internos especialmente. E dizer-lhe que também, enquanto diretora de serviço, para mim tem sido um prazer trabalhar com ele nesta questão que é o internato médico e as pessoas que fazem a formação específica. E não posso deixar, de facto, de agradecer, não estava programado o Dr. André dizer que tinha sido ele, digamos, a idiota, mas para mim a pessoa do Dr. Luís Portela é sem dúvida uma referência, foi sempre. Eu penso que todos nós que vivemos nos últimos anos a medicina em Portugal, o nome do Dr. Luís Portela é incontornável. Para mim, que não vou poder alongar, senão ainda me dizem para me ir embora, porque o espaço é do Dr. Luís Portela, mas eu tenho aqui uma folha com tanta coisa para apresentar o Dr. Luís Portela que eu vou só dizer 2 ou 3 coisas, porque eu acho que o Dr. Luís Portela é subejamente conhecido no nosso meio e é uma honra tê-lo aqui. E também agradecer muito ao Mário Augusto, que faz o favor de ser meu amigo há muitos anos, porque somos da mesma terra, e o Mário Augusto entra-nos em casa como se fosse uma pessoa da família, todos os sábados e outros dias durante a semana, a falar do cinema, que é uma coisa que também muitos dos médicos, e está aqui um presente, que até organizam umas sessões muito interessantes sobre cinema, e outros médicos que nós todos conhecemos, agradecer-lhe também, porque ele também é muito o responsável por termos aqui hoje o Dr. Luís Portela. Bom, mas de forma muito rápida, dizer só que o Dr. Luís Portela nasceu em 1951, fez o curso aqui em Medicina, como muitos de nós, começou a trabalhar aqui neste hospital, e, portanto, todos os internos que estão a começar agora têm esta coisa em comum. É bom ter coisas em comum com o Dr. Luís Portela, e, portanto, o Dr. Luís Portela também trabalhou aqui durante uns anos, deu aulas de psicofisiologia na Universidade do Porto, tem inúmeros prémios, sei lá, criou
pôs a Bial, de facto, no universo internacional. Para além disso, juntamente com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, criou a Fundação Bial, que toda a gente conhece, toda a gente se lembra do Aquém e Além Cérebro, que temos algumas saudades, porque era de facto um espaço muito interessante de partilha de algumas experiências que entre nós eram de facto bastante pouco faladas, mas noutros países lá fora as coisas tinham uma realidade diferente. Portanto, não há quem se possa esquecer, sobretudo nós, os psiquiatras, que íamos de facto regularmente a estes colóquios sobre o Aquém e o Além Cérebro. Bom, criou o Prémio Bial. Com esta fundação aconteceram imensos projetos de investigação em muitos países. O Dr. Luís Portela, para além disso, em 1998 foi distinguido com o Prémio de Neurociências da Louisiana State University nos Estados Unidos. Acho que isto de facto é uma coisa que é de facto muito importante. Também não nos podemos esquecer das inúmeras atribuições desde Personalidade do Ano, distinguido com a Medalha de Ouro, distinguido com o Prémio Carreira pela Associação Nacional de Novos Empresários da ANJA em 2019 e ainda, muito recentemente, distinguido com a Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos. O tempo passa muito rápido e eu também lembro-me de fazer aqui o curso. O Dr. Luís Portela também fez aqui o curso. Lembro-me de ser interna, iniciar a minha atividade aqui. O tempo é mesmo rápido e, de repente, nós olhamos para trás e vemos que o tempo passou e nós, profissionais de saúde, podemos aprender muito nesta casa. Continuando, e só para acabar, e parafraseando uma entrevista que o Dr. Luís Portela deu numa edição do Expresso há muito pouco tempo, em setembro, eu diria que Luís Portela tem 69 anos, fala baixo, pondera as palavras e assume-se como um livre pensador. Olha, palavra. E muito obrigada. Quem vai ter, não é? Bom dia a todos. Eu acho que me permitem tirar a máscara. Acho que, como todos os anteriores falaram com máscara, eu talvez teria que falar, porque realmente é diferente ouvirmos as pessoas com ou sem máscara. Bom, vou fazê-lo assim. Muito obrigado pelo amável convite para estar aqui hoje. Cumprimento o Conselho de Administração, na figura, nomeadamente, do Sr. Presidente, professor Fernando Araújo. Agradeço ao professor André Moreira o convite, à professora Rosário Corral a apresentação, ter-me falado, ao meu amigo Mário Augusto, a disponibilidade para estar aqui em parceria hoje. Agradeço a presença de todos aqueles que quiseram estar aqui, que querem estar aqui, e desejo as maiores felicidades àqueles que iniciam uma fase bonita da vida profissional, muito bonita da vida profissional, que eu tive que deixar, e acho que já tenho dito muitas vezes, tive grande dificuldade em deixar, e até hoje tenho nostalgia de ter deixado, digamos, as minhas águas eram a clínica, eram a investigação, e era isso que eu gostava de ter feito na vida. Não é que me sinta mal com o que fiz na vida, mas aquilo que era a minha preferência era fazer aquilo que vocês estão agora a iniciar. O tema que eu vou abordar hoje é a ciência e a espiritualidade. Um tema que me é muito querido. E porquê? Porque eu acho que durante o século XX, tenho dito isto muitas vezes, durante o século XX, a humanidade fez uma evolução fantástica sob o ponto de vista científico e tecnológico. Aquilo que hoje conhecemos é muito mais do que conhecíamos há 100 anos atrás.
Mas há uma área que, na minha opinião, ficou para trás, a área da espiritualidade. Foi feito pouco esforço no sentido de percebermos o que é isso da espiritualidade, o que é isso desses fenómenos que são descritos desde a antiguidade e que há quem diga que existem e que endeusa isso, chama-lhe milagres, chama-lhe mistérios, e há quem diga, não, isso não existe, não sei o quê. Na minha opinião, será conveniente o caminho do meio, o aceitarmos as coisas tal qual que elas são e tentarmos desmistificá-las. E, na minha opinião, cabe isso à ciência. Só a ciência pode realmente fazer isso. Investigar sob o rigor do método científico e tentar demonstrar o que é verdade, o que é mentira de todos esses fenómenos. Hoje venho falar-lhes de algumas da investigação que é feita, que tem sido feita nas últimas décadas em algumas universidades europeias e norte-americanas. Eu disse que acho que foi feito pouco investimento na investigação na área da espiritualidade, mas algo foi feito, nomeadamente desde a década de 60 para cá, e alguns resultados são até bastante interessantes e, na minha opinião, merecem a atenção da ciência, merecem a continuidade de investimento para desbravar terreno, para tentar perceber exatamente o que é que se passa em muitas situações. Vou-vos falar sobre 3 situações diferentes. A primeira é a telepatia, ou transmissão de pensamento, que tem sido estudada em algumas universidades. Eu tenho dificuldade em passar as imagens, não sei. Em algumas universidades. E o primeiro caso que eu vos falo é da Universidade de Londres, o investigador Rupert Sheldrake, que resolveu convidar alguns alunos seus para voluntariamente participarem na investigação. E cada um desses alunos convidava 4 colegas, 4 amigos, 4 pessoas com quem se dava bem. E os 5 participavam então numa investigação. Eram colocados em salas, no mesmo edifício, ou edifícios até diferentes da mesma universidade, eram-lhes tirados os telemóveis, não tinham possibilidade de comunicação entre eles, estavam junto de docentes, de investigadores que estavam a acompanhá-los, não havia comunicação possível entre eles, a não ser pelo telefone interno da universidade. Aquele que era o convidado do professor Sheldrake ia receber, ao longo do dia, chamadas dos outros 4. E mais ou menos de 10 em 10 minutos, o telefone onde ele estava tocava. Ele sabia que era um dos outros 4, não sabia qual deles era. E o que é que ele tinha? Tinha uma folha de papel na frente e um lápis, e o que é que ele tinha que fazer? Era apontar um nome, tentar adivinhar quem é que lhe estava a ligar daquela vez. Ora bem, eram 4 os amigos que lhe iam ligar, cada um deles só tinha a possibilidade de ligar o mesmo número de vezes, portanto, as hipóteses dele adivinhar quem é que estava a ligar-lhe eram da ordem dos 25%. Pois bem, o professor Sheldrake fez 570 ensaios, com 63 participantes, e a percentagem média de acerto foi da ordem dos 40%. O professor Sheldrake, depois disto, fez investigação do mesmo tipo, com e-mails e com mensagens de SMS, com resultados semelhantes. Outros investigadores, noutras universidades, nomeadamente em Amsterdã e em Freiburg, replicaram com resultados sempre semelhantes, à volta dos 40% de acerto. Outros investigadores, mais recentemente, têm procurado medir esta coisa da transmissão de pensamento e como é que isto se pode quantificar. E muitos têm tentado verificar correlatos a nível do eletroencefalograma. Um deles, Patrizio Tresoldi, da Universidade de Pádua, em Itália, resolveu convidar pares de amigos, também alunos, normalmente, pares de amigos. E colocava-os em salas diferentes, de novo, sem poderem comunicar um com o outro, pedia-lhes que estivessem relaxados, tranquilos e que pensassem um no outro. Com um não acontecia nada. Com o outro, ele era submetido a estímulos. Em algumas experiências em estímulos visuais fortes, intensos, estímulos fortes, noutras em estímulos sonoros, auditivos. Ou outro nada. Ligados ambos para fazer o registro eletroencefalográfico, o que é que acontece? É que quando um é submetido a estímulos fortes, estando a pensar um no outro, o segundo, a nível eletroencefalográfico, registra traçados semelhantes ao do primeiro.
E não tem estímulo nenhum. E isto foi feito em níveis diferentes, mas com uma percentagem de verificação deste facto da ordem dos 78%, o que é, de facto, muito significativo. Os próprios investigadores dizem, isto é uma coisa relativamente recente, salvo erro 2016, dizem é necessário replicar, é necessário fazer mais investigação em torno do fenómeno. Tenho aqui uma fotografia de um dos investigados, de um dos voluntários, e o registro a nível do eletroencefalográfico, nos 14 canais. Enfim. Fala-se da telepatia, a transmissão de pensamento entre pessoas, mas também se fala entre pessoas e animais. E há um fenómeno que é muitas vezes falado, que é quem tem um cão de estima em casa, por vezes verifica que quando a pessoa está para chegar a casa, o cão vem para a porta, aproxima-se da porta. É um fenómeno descrito em muitos lados. Bem, o professor Roberto Sheldrake, de novo, resolveu tentar investigar isso. E então colocou uma câmara nas divisões, ou algumas câmaras, nas divisões da casa onde o cão se move, verificando, nomeadamente, onde está a zona da porta da casa, ou do portão da casa, ou em alguns casos até da janela, para onde o cão se poderá movimentar para esperar pelo dono quando ele regressa à casa. E depois faz o acompanhamento do dono. E solicita ao dono para regressar a casa em situações muito diversas, em horários diversos, partindo de locais diferentes, utilizando meios de transportes diferentes, umas vezes a pé, outras vezes a carro, outras vezes de autocarro, enfim, utilizando meios de transportes diferentes. E realmente vai verificar que, com alguns cães, com bastantes cães, verifica-se que eles se dirigem para a porta quando o dono está para chegar. Com, em alguns casos, percentagens de acerto que vão até aos 80%. Está aqui uma imagem de um dos cães estudados, o Kane, em cima a dormir no sofá da casa e depois à espera do dono à janela. Dá que pensar um pouco. Eu acho que vale a pena continuar a investigar o que é isso da telepatia ou da transmissão de pensamento. Vou falar agora de outra situação, chamadas experiências de quase morte. Situações que se vivem de três formas diferentes. Estão registadas de três formas diferentes. Acontecem com as chamadas pessoas ressuscitadas depois de declaradas clinicamente mortas. E este fenómeno de estarem clinicamente mortas acontece muitas vezes durante minutos, por vezes durante horas e, em alguns casos mais raros, durante alguns dias. As pessoas estão clinicamente mortas. E depois regressam à vida. E contam uma história. Contam uma história de que estavam a ver, do outro lado, digamos assim, estavam a ver aquilo que se passava. Vendo o seu próprio corpo físico a ser assistido, vendo, enfim, as mais diversas coisas. E isto também pode acontecer em acidentes ou doenças graves, em que as pessoas entram em coma profundo e ficam dias, ou semanas, meses, em coma profundo. E depois contam histórias do mesmo tipo, semelhantes. Ou então em pessoas que, no chamado leito da morte, muito perto da morte, contam o que lhes está a acontecer. Que é diferente daquilo que as pessoas que estão à volta, os familiares, os profissionais de saúde, veem ou ouvem. Três situações diferentes, mas em todas elas, aquilo que é citado aquilo que é citado pelas pessoas é mais ou menos do mesmo tipo. Quem começou a estudar isto nos anos 60, nos Estados Unidos, foi um autor muito conhecido, Raymond Moody. E ele percebeu realmente que havia algumas situações que eram descritas muitas vezes. E a que era mais espetacular, e das mais que acontecia mais vezes, e mais espetacular, era a pessoa referir
que estava fora do seu corpo físico. Por exemplo, um acidente, e a pessoa dizia que via o seu corpo acidentado, a ser socorrido pelas pessoas à volta, pelos profissionais de saúde quando chegam, e está a ver de fora. Ou no bloco cirúrgico, ver o seu corpo a ser operado pelos profissionais de saúde à sua volta. Depois também é referido passagem por um túnel escuro, é referido o contacto com outros seres na mesma dimensão, não física, que não falam, que comunicam telepaticamente, e até verem um ser de luz, um ser radioso, um ser que lhes parece ser um ser bom, que lhes, por vezes, são familiares ou amigos já falecidos, mas esse ser sugere que façam um balanço de vida. E nessa altura a pessoa vê como que instantaneamente tudo aquilo que passou na sua vida. E nessa altura pensa que se calhar ainda é útil ficar na Terra. Para si ou para os outros, para os seus familiares, ainda é útil ficar na Terra. E deseja-o. E quando deseja, acorda. Na cama do hospital, em casa, onde está o seu corpo físico. Curiosamente, está referido que depois destes fenómenos, estas pessoas têm tendência para ter uma postura mais harmoniosa na vida. Sem medo da morte. Aceitando com naturalidade a vida para além da morte física. Mas, sobretudo, pessoas que não querem viver em conflito com os outros. Procuram uma situação de harmonia. Bem, muitos outros investigadores têm já estudado isso em universidades europeias e em universidades norte-americanas. E o professor Bruce Grayson catalogou 16 situações diferentes que são descritas pelas pessoas que passam por esta situação, das quais as mais frequentes são estas que aqui vos estou a referir. Uma terceira situação diferente. Relatos de supostas vidas passadas. Onde se procura registar isso. E o que é isso? São pessoas, muitas vezes crianças. Isto é um fenómeno que acontece muito em crianças entre os 2, 3 anos e os 6, 7, 8 anos. Depois tem tendência a desaparecer. Mas há adultos que referem isto desde pequenos ou que começam a referir já em idade adulta. E o que é isto? É dizer, eu já vivi há 50 anos, há 200, há 500 anos atrás, chamava-me assim, vivia não sei aonde, o meu pai e a minha mãe, descreve o familiar, a sua atividade profissional, a região onde vivia. O que é que se faz em termos de investigação? Registar isto, registar esta história, tentar perceber se há uma relação entre aquilo que é contado e o que aconteceu na vida dessa pessoa, nomeadamente da criança, se os pais ou um familiar qualquer esteve imigrado na região do globo onde ela diz que viveu antes, ou um vizinho, ou se há uma telenovela na televisão a correr nessa região, se há uma ligação qualquer que pode induzir à criança aquela história. E quando há, normalmente deixam de estudar, não dão continuidade ao estudo. Quando não encontram relação nenhuma entre uma coisa e a outra, então sim, vão tentar estudar. E o que é tentar estudar? É deslocarem-se ao local onde a criança diz que viveu antes, que existiu antes, e tentar demonstrar se existiu ou não uma pessoa com aquele nome, com aquelas características. A pessoa que primeiro estudou isto foi o professor Ian, em profundidade, foi também nos anos 60, 70 do século passado, o professor Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele já faleceu, atualmente é o professor Jim Tucker, que é o diretor do serviço, do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia, e eles, daí até agora, estudaram mais de 3.000 casos. O professor Stevenson constituiu uma equipa com médicos e psicólogos e anunciou ao mundo que queria estudar estes casos. E, portanto, os profissionais de saúde, nomeadamente médicos e psicólogos, que encontravam casos destes, diziam-nos para lá e eles começaram-se a deslocar, primeiro nos Estados Unidos e depois um pouco por todo o mundo, a registar estes casos e a estudá-los. Mais de 3.000 casos documentados. Ora bem, em 68% destes casos, eles encontraram
foram ao sítio onde a criança dizia que tinha vivido e encontraram registro dessa existência anterior. Tinha vivido uma pessoa ali, com aquele nome, com aquelas características. 68% de 3.000 são cerca de 2.000 casos. Eu acho que dá bem que pensar. Como é que é possível uma criança que vive na Índia ou que vive em Portugal, há 2 ou 3 casos registados destes 3.000 a partir de Portugal, na zona de Lisboa, que diz que viveu na Alemanha, ou que viveu na Austrália, ou que viveu nos Estados Unidos, e vai-se lá verificar, com aquele nome, e vai-se lá verificar e isso existir. Bem, é preciso notar que a percentagem de acerto é variável. Portanto, normalmente, a história que a criança conta não é toda verificável. Pode ser 80% ou 90%, mas também pode ser 30%, 40%, 50%. E, claro, os críticos normalmente dizem não é nada verdade, porque não é tudo verdade, isso é uma história. Bem, mesmo que sejam 30%, 40%, 50%. O facto de ter existido há 50 anos, há 100, há 200, há 500, a pessoa com aquele nome, com aquelas características, dá de facto pensar. E, na minha opinião, torna obrigatória a necessidade da ciência dar continuidade a este tipo de investigações. De resto, foram estudados por bastantes outros autores esta situação, não só pela equipa da Universidade da Virgínia, por muitos outros autores com resultados semelhantes. O que ainda é mais interessante nestes casos é que em alguns deles as crianças, os jovens, apresentam deficiências de nascença que, quando questionados sobre elas, os relatam, os referem em relação a uma situação de chamada vida anterior, da suposta vida anterior. Estou-vos a mostrar aqui o caso de um jovem indiano que, quando questionado sobre estas manchas que tinha de nascença no peito, disse, é que eu, na minha vida anterior, fui morto com um tiro no peito. Os investigadores acharam estranho ele dizia que era um tiro e serem várias manchas. Mas quando foram ao local onde ele dizia que tinha vivido antes, encontraram o registro daquela pessoa, os familiares, os seus descendentes, disseram que realmente ele tinha sido morto com um tiro no peito, mas com um tiro à queima-roupa. E depois eles foram encontrar o relatório da autópsia, e no relatório da autópsia havia a descrição e o desenho de realmente ele ter levado um tiro no peito, à queima-roupa, com um buraco grande, portanto, um buraco maior da penetração da bala, e depois pequeninos buracos à volta, provocados pela explosão do projétil na altura do tiro. Dá que pensar, acho eu. Bem, os fenómenos parapsicológicos estão descritos desde a antiguidade. Hoje em dia, na minha opinião, felizmente, eles são enquadrados nos parâmetros da normalidade. Antigamente havia uma tendência para dizer o tipo é maluquinho, porque vê umas imagens, porque não sei o quê, tal. Bem, hoje há uma tendência para enquadrar as pessoas em parâmetros de normalidade. Agora, é difícil estudar sob o rigor do método científico estes casos, porque estes fenómenos geralmente são espontâneos e, por vezes, até inconscientes. E, portanto, é difícil marcar hora, data no laboratório para serem estudados. Mas não é por isso que vamos dizer que não existem. Existem e hoje estão comprovados estatisticamente à saciedade. Então, o que é necessário fazer, vou repetir, é mais e melhor investigação científica, que nos últimos anos tem tido tendência para ser multidisciplinar. Quer dizer, já não é só o parapsicólogo, já há médicos, psicólogos, físicos, matemáticos, que avançam, enfermeiros, que avançam nesta área, constituindo equipas multidisciplinares. Nós, na Fundação Bial, acompanhamos muito bem isso, porque percebemos que há cada vez equipas, de facto, mais multidisciplinares a concorrerem aos projetos de investigação que nós apoiamos. Tem-se percebido que parece ser necessário uma certa alteração de paradigma.
Obviamente que tem que ser mantido o rigor do método científico na investigação destes casos. Mas admite-se, vai-se admitindo, vai havendo um certo consenso de que tem que haver alguma forma de se enquadrar de uma forma abrangente experiências diretas de menor objetividade. Eu não sei exatamente como é que se vai fazer isso, mas percebe-se que, quer dizer, como é que se há de investigar? Há de haver maneira disso, mantendo o rigor do método científico. Há um certo consenso em torno desta ideia. O que se fala pouco é nesta outra, que, a meu ver, é da maior importância. A sintonia com os valores universitários. Porquê? Porque no passado, infelizmente, houve alguma vigarice, houve alguma historieta em torno disso. Houve negócio instalado em torno destes fenómenos. E, a meu ver, isso descredibilizou. E, por isso, é muito importante que a investigação seja feita a verdade pela verdade. Não para tentar demonstrar que isto é verdade ou que é mentira, mas apenas levantar o véu da ignorância. A verdade pela verdade, em autenticidade. E de uma forma desprendida. Não é para servir estes ou aqueles interesses. Não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar posição ou isto ou aquilo. De uma forma simples. Num sentido de utilidade. Há uma tendência para as pessoas que têm unidade, que têm algumas características de sensibilidade aumentada, acharem que são fantásticas porque têm um dom. Chama-se um dom. Vamos encarar isto com normalidade. Somos todos iguais. As pessoas são iguais. Porque têm essa sensibilidade. Não são maiores coisas. Se têm vaidade ou se exploram comercialmente, normalmente percebe-se hoje que a tendência é que esse tipo de sensibilidade baixe. E por isso, muitas vezes, há senhoras que têm, ou senhores ou homens que têm a capacidade de premonitória, à medida que começam a ganhar o dinheirinho com base nisso, essas características baixam. E então começam a viver de mentira para poder continuar a ganhar o seu dinheirinho. E isso descredibiliza esta investigação que se pode fazer nesta área. Para mim, portanto, são importantes estas duas alterações. Talvez até mais a segunda que a primeira. Bom, e então agora, teoricamente, como é que nós podemos explorar um pouco isto? Eu começaria por lembrar um pensamento de um grande pensador norte-americano do início do século passado, Harvey Spencer Lewis, que dizia: o ser humano é uma alma revestida por um corpo e não um corpo animado por uma alma. Parece quase a mesma coisa, mas, na minha opinião, é bastante diferente. Porque é assim, se nós admitirmos um corpo animado por uma alma, ou seja, se eu me perspectivar como sendo o Luís Portela, sendo este que está aqui, e depois pensar, bem, mas há algo de espiritual, uma partícula de energia, uma alma, seja o que for, que estou interligado, faz também parte de mim. Bem, eu poderei perceber isso, interiorizar isso até com muito respeito. Mas se eu estiver focado que sou este, com uma dimensão espiritual, mas que sou este, eu tenderei a focar-me na materialidade das coisas. Se eu me perspectivar como uma partícula de energia, alma ou espírito, o que se lhe queira chamar, eu fujo normalmente a esses termos para não ligar à religião, que eu acho que não dá muito jeito de meter-se aqui. Se eu me perspectivar como uma partícula de energia, que eu sou, e que temporariamente serve-se deste corpo físico, como temporariamente o corpo físico depois se serve desta roupa que eu tenho em cima. Se eu me perspectivar como sendo essa partícula de energia, então se calhar eu tenho uma perspectiva mais abrangente, mais holística da realidade universal. É claro que a ciência não quis ter explicações para isto, ou dimensão nisto. Mas, a meu ver, a física quântica começou a lançar uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. Depois, bem desenvolvida,
pela teoria das superstrings do John Schwartz e do Michael Green. Ainda pouco conhecida. Supercordas, se pode dizer em português. Não gosto muito do termo, mas teoria das supercordas. Ora bem, o que é que dizem estes autores? E isto é teoria, claro. Mas eles dizem, aparentemente, as mais pequenas partículas de matéria, o quark, o eletrão, são afinal constituídas por energia, na forma de filamentos, de finíssimos filamentos vibráteis. Quando vibram relativamente menos, relativamente pouco, constituem corpos físicos. Corpos físicos, como o nosso corpo físico. Quando vibram bastante, constituem corpos diáfanos, como, por exemplo, digo eu, a nossa alma. Então, se num universo de energia todo interligado. Essencialmente iguais. Essencialmente iguais. É uma concepção muito nova? Bem, o Einstein, há um século atrás, considerava que tudo era energia. E o Jung imaginava-nos numa consciência coletiva. Portanto, acho que não são conceitos tão novos assim. Vários autores vão perspectivando que, de facto, se calhar, existe um mar de energia universal, onde cada um é uma pequena partícula. Bem, então, se nós somos partículas de energia, vamos teorizar que ao pensarmos, provavelmente estamos a emitir uma radiação. Vamos teorizar que cada um de nós, ao pensar, emite radiações. E vamos teorizar que cada um de nós pode captar as radiações que são emitidas. Claro que alguns emitem radiações mais fortes, têm um pensamento mais forte, têm características de personalidade mais forte, de liderança, emitem pensamentos mais fortes. E outros mais fracos. Alguns têm uma capacidade de receberem, de captarem mais forte, intuem melhor, são capazes de prever o que vai acontecer a seguir, porque percebem melhor, têm uma sensibilidade aumentada. Outros têm uma sensibilidade menor. O que tem sido estudado e hoje é apontado é que, ao contrário do que acontece, por exemplo, na eletricidade ou no magnetismo, no pensamento, forças de sinal semelhante atraem-se e forças de sinal diferente repelem-se. Quando nós temos dois ímãs e tentamos aproximar o polo positivo do polo positivo, não conseguimos. Se temos o polo positivo e o polo negativo, então eles colapsam. E o que é difícil é separá-los. Pois bem, no pensamento será ao contrário. Aquilo que se estuda parece fazer sentido. Porque nós gostamos de estar junto de pessoas que pensam mais ou menos como nós. E não gostamos muito de estar junto de pessoas que pensam de uma forma muito diferente. Eu gosto de dar o exemplo muito básico. Quem bebe bebidas altamente alcoólicas gosta de conviver com quem bebe bebidas altamente alcoolizadas. Não gosta de conviver com quem bebe água e suminhos de fruta. E o contrário também. Quem gosta de viver de uma forma simples, bebendo água e sumos de fruta, não está muito bem quando convive com gente que gosta de beber bebidas brancas altamente alcoolizadas. Portanto, parece fazer sentido que, a nível do pensamento, o positivo atrai o positivo e, ao mesmo tempo, repele o negativo. E o pensamento negativo atrai o que é negativo e, ao mesmo tempo, repele o positivo. Entre seres vivos e, eventualmente, com seres espirituais. Se nós quisermos admitir a existência, em termos académicos, a existência da vida para além da morte, poderíamos dizer, bom, provavelmente, se existir a vida para além da morte, a situação será semelhante. Quem gostava de beber os seus copinhos
é capaz de preferir estar junto de quem fisicamente ainda o está a beber e não se sentir bem estar junto de quem não bebe. E se existir espiritualmente quem antes não bebia, se calhar não vai querer estar junto de quem bebe. Estou a teorizar. Bem, por estas teorias, nós se calhar podemos ser considerados responsáveis pelo que pensamos, pelo que dizemos e pelo que fazemos. Porque é assim, hoje em dia, às escolas, nós podemos aprender a colocar o nosso pensamento. E podemos perceber que quando colocamos o nosso pensamento de uma forma positiva, gerando atitudes construtivas, as coisas correm-nos relativamente bem. E podemos perceber que quando deixamos deslizar o nosso pensamento de uma forma negativa e que para atitudes destrutivas, as coisas correm-nos mal, ou relativamente mal. Então quer dizer que, se calhar, ao pensar, nós somos capazes de orientar aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Na área da psicologia, estuda-se e trabalha-se isso. Desenvolver o pensamento, aprender a pensar e a focar o seu pensamento, para depois fazer de acordo com aquilo que nós realmente queremos fazer. Então, se calhar, somos responsáveis, verdadeiramente responsáveis, pelo que pensamos, pelo que dizemos, pelo que fazemos. Ou até, eventualmente, por tudo aquilo que nos acontece. Nós latinos e portugueses, temos muita tendência para culpabilizar os outros por aquilo que nos acontece. Se calhar não é tanto assim. Se calhar nós somos os profundos responsáveis por tudo aquilo que de bom ou de mau nos acontece. É claro que podem dizer, bem, a pessoa meteu-se no avião, o avião caiu, morreram 200 ou 300 pessoas, que responsabilidade é que a pessoa tem? E eu perguntarei, e nesses casos, quando acontece, não aparecem sempre muitas pessoas, um número considerável de pessoas, a dizer, bem, eu estava para embarcar, mas depois decidi, mas depois não sei o quê. Há ou não a capacidade de intuir, de prever, de se desviar de... Voltarei a isso daqui a bocadinho. Bem, poder-se teorizar, finalmente, que cada um de nós está a fazer uma trajetória evolutiva pelo esforço de cada um, pelo mérito de cada um, quer em termos físicos, mas quer, sobretudo, em termos espirituais. Sem favor. Se calhar não percebemos bem que quando uma mãe ou um pai mete uma cunha para o menino passar, o menino até pode passar naquela altura, mas mais cedo ou mais tarde ele vai se estatuar. Ele não vai adquirir o conhecimento necessário para fazer a carreira que precisa de fazer. E em termos espirituais não será assim, não deverá ser assim. Vamos ponderar. Quando nós temos algo para fazer, faz sentido nós evocarmos um santo disponível para nos vir fazer aquilo que nós precisamos de fazer? Ou abocarmos a nós, arregaçar as mangas e com esforço, com mérito, vencermos os obstáculos? Poderão dizer alguns espiritualistas, bem, mas se nós arregaçarmos as mangas e nos disponibilizamos a vencer os obstáculos, nós estamos com pensamentos positivos, com atitudes construtivas e se calhar estamos em condições de atrair, como polo de atração positivo, a atrair energias de características positivas que nos poderão facilitar o sucesso. Se calhar é possível. Estamos a teorizar. Estou quase a acabar. Gostaria agora de cruzar um bocadinho as coisas com a área da espiritualidade. Primeiro, na prevenção. Na área da espiritualidade fala-se muitas vezes na lei de causa e efeito. E eu acho que hoje se vai investigando e percebendo que, de facto, quando nós, como eu já disse há um bocadinho, colocamos o pensamento positivo, procuramos orientar as nossas palavras e os nossos atos de uma forma positiva, os resultados são sempre melhores do que quando não temos esse cuidado, do que quando deixamos as coisas correrem de uma forma negativa. Isso quer dizer, e por isso, a sociedade, desde pequeninos, nos pressiona no sentido de nós fazermos as coisas bem, de termos um comportamento correto, de fazermos as coisas direitinhas. E depois vamos crescendo e depois já a sociedade já não... Os pais, os educadores, os professores, já não precisam nos pressionar. Somos nós, é a nossa consciência que nos pressiona para fazermos as coisas direitinhas. Pois bem, por esta teoria,
talvez chegue um momento em que já não faz falta, a pessoa já não precisa de sentir pressão nenhuma. Quando? Quando percebe que colocando o seu pensamento de uma forma positiva, assumindo atitudes construtivas, procurando fazer bem o melhor possível, a pessoa vai vivendo de uma forma equilibrada e relativamente bem-sucedida. E vai tendo uma sensação interna de felicidade, de cumprimento do seu dever, de estar bem consigo. Vai percebendo que a sensação de felicidade, de viver de uma forma equilibrada e harmoniosa, é muito grande e muito boa. Claramente superior à mera exacerbação dos sentidos. É um percurso a fazer, de descoberta, mas que eu acho que todos vamos mais ou menos fazendo. Para isso, é importante nós conhecermos-nos, partirmos à busca de quem somos, onde estamos, de onde vimos, para onde vamos. Procurando definir metas em termos espirituais. Para onde é que nós queremos ir? O que é que eu quero ser? O que é que eu quero fazer? É ganhar ordenado, é fazer uma carreira profissional, mas não quero mais nada do que isso. O que é que eu quero ser enquanto ser humano, enquanto pai, na minha vida, na minha passagem pela Terra? E ao conhecermos melhor, e ao definirmos objetivos, e ao procurarmos concretizar esses objetivos, nós vamos tendo um prazer grande de estarmos bem connosco próprios, bem com os outros, bem com o universo. Vamos percebendo que, afinal, a vida parece ser uma trajetória de autoaperfeiçoamento. E vamos percebendo que para nos conhecermos melhor e para nos aperfeiçoarmos, é útil utilizarmos estas técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, que estão por aí, que há diversas. Às vezes perguntam, mas qual é que você acha melhor? E tal. Eu dou-me bem, gosto de me explorar a mim próprio pela via do silêncio. Mas tenho o meu respeito pela via da oração, tenho o meu respeito por quem gosta de ouvir sons sincopados. É cada um que utiliza o método que quiser. Mas que o faça. Procurando conhecer-se e procurando refletir, definir metas, grandes metas, e depois, diariamente, pensar nas últimas 24 horas, eu estive a fazer um percurso de acordo com aquilo que eu quero, seja para cumprir os meus grandes objetivos, ou desviei-me. Ou cometi alguns atos de que me envergonho, que eu gostava de não ter cometido. E, nesse caso, se os cometi, porquê é que eu os cometi? O que é que os explotou? Como é que eu hei de fazer para que, se amanhã ou depois surgirem as situações semelhantes, para não voltar a cometer esses atos? Para não errar. E prometer a si próprio que, pelo menos nas próximas 24 horas, não voltar a cometer esse erro. A pessoa prometer a si própria ser perfeita até à eternidade é capaz de ser muito complicado. Mas prometer a si próprio não cometer um erro durante 24 horas, os alcoólicos anónimos dizem-nos que essas técnicas até funcionam. Quando nós queremos que funcionem. O termo está em desuso, eu gosto muito. O exame de consciência diário. 10 minutos para nós, retirados para nós. Se nós todos, enfim, espero que todos, sentem necessidade de um duche diário, porque é que não havemos também de ter um duche espiritual, 10 ou 15 minutos, dedicados a nós próprios? Onde é que eu estou? Por onde é que eu quero ir? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso servir os meus mais superiores interesses? Servir os superiores interesses dos outros à minha volta. E depois na relação. A influência do pensamento. Bem, se nós somos emissores de pensamento e ao mesmo tempo receptores, quando nós nos esmeramos para termos pensamentos positivos, se calhar estamos a influenciar positivamente os outros à nossa volta. E quando não temos cuidado e temos pensamentos negativos, é a mesma coisa, estamos a influenciar negativamente. E os outros é a mesma coisa. Somos capazes de ser influenciados pelos outros, se não tivermos cuidado. Porque já
podemos ir percebendo que quando de facto temos o cuidado de positivar o pensamento, positivar as nossas atitudes, criamos como que um escudo invisível que evita com que aquilo que é negativo entre. Porque, como eu dizia, no pensamento, positivo atrai positivo e ao mesmo tempo repele o negativo. Podemos duvidar, mas podemos experimentar e tentar perceber se é assim ou não. E isto acontece em tudo, enfim, em casa, com os nossos familiares, na atividade profissional, quando o doente chega. E é bom percebermos como é que eu posso influenciar o meu doente com uma atitude positiva. Ou como é que eu posso influenciar o meu doente com uma atitude negativa. E é bom percebermos como é que um profissional de saúde esmerado pode, mantendo o pensamento positivo, chegar no final de um dia de trabalho e estar fresco como alface. Sem que a tal negatividade entre. Porque manteve um pensamento positivo. Está ao serviço dos outros. É possível fazer isso ou não? Será que todos temos que chegar ao fim do dia em carga negativa? Parece-me que não. Fica o desafio. Vamos ponderar isso. Isto é uma responsabilização, mas é também um respeito crescente pelas outras partículas. Se nós somos iguais em essência, nós temos tendência a respeitar cada vez mais o outro. Seja ser humano, seja animal, seja planta. Somos todos iguais em essência. Que importância para mim terá os físicos, os parapsicólogos, os médicos, quem vocês quiserem, demonstrarem que, de facto, somos partículas de energia iguais em essência. Agora, eu estou a teorizar. Mas parece-me que pode chegar um dia onde a ciência pode demonstrar este tipo de situação. Isso leva-nos para outros valores. Leva-nos para outros valores. Nesta perspectiva, ser feliz não será, digamos, andar a correr atrás da felicidade. Muito. Querer ter muitas coisas, abundantes, grandes, não sei o quê. Se calhar a felicidade não é isso. Se calhar a felicidade está mais na realização. Na realização de coisas bonitas, de coisas úteis para nós e para os outros. Numa fase inicial, muito para nós. Mas depois começamos a perceber que é muito bonito nós sermos úteis aos outros. Aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos que nos rodeiam de perto. E é muito bonito sermos úteis para aqueles outros que às vezes nem conhecemos. Mas fazemos coisas que são boas, que são úteis. Não será isso uma noção superior de felicidade, diferente daquela que vai campeando por aí? Ser feliz não está em colher, mas em semear. Não está em receber, mas em dar. Enfim, somos crianças, gostamos de receber umas prendinhas, mas depois vamos percebendo que a grande felicidade está em darmos e em darmos. Num sentido em que cada vez menos olhamos para o nosso ego. De cada vez menos nos preocupamos connosco. Procuramos cumprir, darmos um exemplo e servirmos os outros. Sermos cada vez mais úteis. Vamos sentir cada vez mais a partícula do todo, integrando-nos no todo, de uma forma progressiva. Sentirmos-nos, vibrarmos cada vez mais como uma partícula da harmonia universal. Uma partícula da inteligência universal. Como uma partícula, num último, enfim, da sabedoria universal e num último plano do amor universal, do amor incondicional. E isso é o que eu desejo a todos aqueles que me estão a ouvir, que rapidamente procurem fazer esse caminho de se sentirem, de se integrarem como um ser que vive em harmonia com tudo e com todos. Em amor com tudo e com todos. E, na minha opinião, volto a dizer, a ciência pode nos ajudar, pode ajudar a humanidade. Se esclarecer todas estas situações, se não as deixar no obscuro, se esclarecer todas essas situações. E isso é aquilo que eu defendo e que eu desejo. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu queria também a máscara. Antes de mais, muito boa tarde já, que é boa tarde. E os votos para que os jovens médicos tenham muito sucesso. Espero encontrar-vos
em tertúlias e nunca em relação profissional. Portanto, é logo um bom ponto de partida. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com o Dr. Luís Portela, meu amigo, e foi uma das razões por que quis estar, porque somos amigos, sou amigo da Rosário também, e acho, desde sempre achei... Podemos ficar de pé, Luís? Se calhar é melhor para ver, senão sempre achei que esta inquietude que aqui ficou demonstrada dá-nos que pensar. E há pouquinho estava ali a pensar aqueles jovens médicos que muitos que estão online a ver-nos, se calhar nunca pensaram nisto, na perspectiva que o Luís nos apresentou aqui. Portanto, nós hoje acabamos por desinquietá-los. Desinquietá-los do pensamento, desinquietá-los a forma de refletir sobre os outros e sobre a profissão, mas há aqui algumas questões que eu acho que são importantes. Aliás, fica desde já, eu estou com o telemóvel não por vício de adolescente, mas porque é a partir daqui do telemóvel que eu vou receber perguntas que queiram fazer os que estão em casa, questões que queiram colocar, eu recebo aqui através do WhatsApp e coloco ao Dr. Luís Portela. Fica também aqui a plateia desafiada a levantar questões e a desinquietar também esta discussão de tertúlia, porque, na verdade, o que estamos aqui perante esta apresentação, Luís, é uma mudança de paradigma, de atitude, de sociedade e, aparentemente, de uma forma muito simples. É assim tão simples mudar as coisas. Obrigado, Mário. Eu acho que sim, eu acho que é simples. Acho que nós, seres humanos, temos tendência para complicar aquilo que é simples. Porque, vejamos, eu há bocadinho disse que não gostava de aproximar a religião destas coisas, mas acho que é útil tentar... Percebam a linha de pensamento. Eu tenho o maior respeito pelas mensagens dos grandes mestres espirituais. O maior respeito. E acho que essas mensagens são de uma simplicidade fantástica. Nós olhamos para as mensagens de um Jesus, para as mensagens de um Buda, de um Confúcio, de um Lao Tse, de um Krishna, e são mensagens fantásticas de simplicidade. Curiosamente, os ditos seus seguidores foram metendo complicação, na minha opinião. Foram metendo complicação e criando, sei lá, a partir de Jesus, que nós conhecemos mais de perto, foram criadas mais de uma centena de religiões. Como é que é possível? E depois claveiam-se entre si e dizem eu é que defendo a verdade e não sei o quê. Portanto, de facto, na minha opinião, os seres humanos têm tido tendência para complicar. O que me parece desejável é chegarmos a uma fase em que as pessoas percebam isso e digam assim, não vale a pena andarmos aqui a complicar, vamos simplificar isto, vamos procurar a verdade pela verdade, como eu dizia, levantar a verdade pela verdade. E isso, quer em termos de investigação científica, quer em termos comportamentais, no nosso dia-a-dia, tentarmos descobrirmos a nós próprios e assumirmos com simplicidade, com transparência, aquilo que somos, de facto. E aquilo que queremos ser, descobrirmos não só no estado em que estamos, mas a melhor versão daquilo que nós queremos ser. Quando, na primeira parte da apresentação, há aqui muitas evidências científicas já. Há aqui questões que são facilmente comprováveis, tendo aquela percentagem que pode ajudar os céticos a apontar o dedo, ou pode ajudar os que investigam e acreditam a defender-se. O que é que falta cá, o que falta nas faculdades de medicina, falta nos grandes centros de desenvolvimento científico, o que falta é só atitude ou mais investimento, mais atitude de... Eu acho que existiu relativamente a este tema um conservadorismo muito grande. E talvez nos países latinos, tendencialmente mais conservadores, se tenha notado isso mais, nomeadamente em Portugal. Nos países anglo-saxónicos, eu acho que as coisas evoluíram mais rapidamente, e na Europa Central, Alemanha, e assim, têm evoluído de uma forma melhor. O que é que falta? Eu não sei bem o que é que falta. Eu acho que a linha de tendência
é uma linha de tendência de abertura ao conhecimento e que vai existindo de uma forma progressiva. Vou procurar exemplificar. A telepatia que eu falei, 30 ou 40 anos atrás, era olhada de canto de olho, as pessoas não estavam receptivas. Mas hoje em dia, com base nos estudos, com base, enfim, as coisas vão evoluindo. Eu lembro-me que o professor João Lobo Antunes, que fez a apresentação do meu livro Ser Espiritual em Lisboa, dizia com alguma graça, epá, eu não percebo nada disto. E esse era cético. E ele era algo, sim, algo cético. Mas fez um testemunho lindo para mim, lindo. Ele dizia, eu fiquei admirado como é que o Luís Portela anda a investigar e lê e tal, e se interessa por isto e tal. Eu não percebo nada disto. Mas percebo que alguma coisa existe. E pegou no exemplo, lembrei-me agora por causa da telepatia, pegou no exemplo da telepatia. Ele disse, eu tenho lido alguma coisa, investigação que está sendo feita. Mas para mim o que me toca mais é que eu percebi ao longo dos anos que a minha mulher muitas vezes não precisa de falar comigo porque eu capto o que ela está a pensar. E eu não preciso falar com ela, ela capta o que eu estou a pensar. E às vezes ela vem-me dizer alguma coisa e eu já antecipei, já tomei a atitude que ela queria que eu tomasse. Assim. E dizia ele, isto é real e tem força, eu sinto isto e ela também, sentimos isto. E portanto, dizia ele, o que o Luís defende de dar continuidade à investigação para nós todos percebermos o que isto é e como o podemos utilizar, eu acho que é realmente um caminho apropriado. Portanto, as coisas demoram algum tempo, mas depois começam a ser respeitadas. Outro exemplo, a acupuntura. Há 40 ou 50 anos atrás, as pessoas na Europa riam-se da acupuntura, não utilizavam. Hoje em dia, a acupuntura é utilizada em muitos hospitais pela Europa fora, pelo menos em relação à dor. É utilizada em muitos sítios. E quem diz isto diz outras técnicas, de outras situações, que a ciência vai se abrindo, vai estudando, eu direi devagarinho, para o meu gosto, mas as coisas vão evoluindo. A meu ver, o que é importante é seguir o rigor do método científico, evitar atrapalhadas, como infelizmente aconteceu nesta área, quando, no início do século passado, por exemplo, começaram a tentar demonstrar que havia umas colheres que vergavam como pensamento, e não sei, e depois isso dá descrédito. E quando vem o descrédito, as pessoas pensam que fogem dessa área. Não há razão para fugir. O professor Stevenson, que eu falei da Universidade de Virgínia, foi um tipo prestigiado, respeitado para a academia. Nunca ninguém disse, este tipo é um vigarista, este tipo anda aqui a falar. Não. E a equipa dele estudaram mais de 3.000 casos. E em 2000 foram encontrar as evidências. É engraçado que estava a lembrar do professor Lobo Antunes e estamos aqui perante os que estão cá, até percebe-se que são médicos já experientes, com anos de clínica, e o professor Lobo Antunes contou uma vez uma história, numa apresentação sua, muito interessante, que estava num fim de semana, e se calhar, eu digo isto por causa dos médicos que cá estão, porque se calhar todos nós temos algumas histórias que se pararmos para pensar, pois realmente isto aconteceu assim e eu não pensei razão do acontecimento. Ele contava esta história fantástica, que estava um fim de semana numa festa de família e ligaram do hospital, temos aqui um caso urgente, o professor, não sei se lembra dessa história, tem aqui um caso urgente, se o professor pudesse ficar, disse, mas eu tinha a comunhão ou um batizado de alguém da família. E disse, não vou, tenha paciência, aguentem-no aí e tal, vão tratando, depois amanhã nós tratamos o assunto. Mas depois fiquei a pensar, espera, eu tenho que lá ir. E quase foi como uma campainha, ele usava mesmo essa expressão, foi como uma campainha, eu fui lá no estante e salvei a vida ao senhor. E ele usava essa história para explicar o inexplicável, que é o que estamos aqui também a tentar passar como testemunho, será? Quer dizer, eu acho que é, como tudo na história da humanidade, as coisas são inexplicáveis até serem explicadas. Eu acredito profundamente nisto. Repara bem, Mário, o primeiro tipo que disse que a Terra era redonda, nós sabemos o que é que lhe aconteceu, não é? E, portanto, mas depois chegou um momento em que nós dizemos, pois é, redonda, mas eu sempre disse e tal. E eu acho que na área da espiritualidade vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, acho que
vai-se estudando, vai-se estudando. Eu não sei se, para mim é uma questão de tempo. Pode demorar anos, décadas ou séculos. Espero bem que não. Mas vai chegar um momento em que as pessoas... pois é. A tal dimensão espiritual. A tal dimensão espiritual que eu acho que muitos percebem, muitos sentem, mas sob o ponto de vista científico não existe. E, portanto, enquanto não existir, não vamos progredir muito, acho eu. Um dia há um investigador, há uma equipa que vai dizer, não, mas fazendo assim, não sei o quê, chega-se à conclusão que afinal... E a partir daí, lá vem os outros. Pois é, eu sempre disse. Então. A Fundação Bial tem investido muito no conhecimento e no desenvolvimento das experiências que têm a ver com o cérebro, com a mente. E o cérebro é o órgão mais desconhecido de todos nós dos que nós temos. Essas experiências que têm sido desenvolvidas através dos estudos que se têm feito com o apoio da Fundação, alguma vez o desiludiram no resultado final? Não, Mário, não. Eu acho que não vale a pena pôr a fasquia alta ou média, não sei o quê. Não vale a pena pôr a fasquia. Eu acho que nestas coisas, como a vida em geral, as coisas acontecem quando têm que acontecer. Quando há energia, quando nós pomos energia suficiente, necessária, de uma forma positiva e construtiva para que as coisas aconteçam. Mas a Fundação Bial apoia quer as neurociências, nomeadamente a psicofisiologia, quer a parapsicologia. São as duas áreas que nós apoiamos com as bolsas. Não é? Com os prémios premiamos muita coisa, mas a nível das bolsas de investigação são essas duas áreas. E nós estamos cientes de que são áreas onde ainda há muito para progredir. Ainda no cérebro há muitos neurónios que não se sabe exatamente qual é a função deles e acho que há muito para progredir. Não vale a pena estarmos a dizer a 10 anos de distância ou a 5 anos de distância vamos ter que saber isto ou vamos ter que saber aquilo. Eu acho que é investir, apoiar quem desenvolve esse caminho de conhecimento e esperar que as coisas aconteçam. E na área da parapsicologia é a mesma coisa, ou ainda pior, quer dizer, não, será, a meu ver, tolo nós pensarmos, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, as coisas irão acontecendo. Para mim, tem sido muito agradável eu verificar que as coisas vão acontecendo. Boa parte dos exemplos que eu dei são investigação subsidiada, apoiada pela Fundação Bial, uma boa parte daquilo que eu mostrei. E portanto, eu tenho visto com muita satisfação sobretudo, a multidisciplinaridade, a conjugação de esforços em torno da investigação. O primeiro simpósio aqui em Além do Cérebro, que nós organizamos há 20 e tal anos, nós convidamos neurocientistas e convidamos parapsicólogos. E na sala havia os parapsicólogos e havia os neurocientistas. E quando um parapsicólogo que é físico de origem, é norte-americano, chama-se Dean Radin, de uma universidade qualquer da Califórnia, usou da palavra e foi um bocadinho mais atrevido naquilo que disse, a rapazada das neurociências levantou-se e saiu. Eu fiquei muito envergonhado. O homem ver que metade da assistência estava a sair porta fora quando ele estava a falar. Quer dizer, fiquei muito envergonhado. Mas pronto, é assim, é a vida. Claro que a matutar naquilo e tal. Mas a verdade é que ao longo dos simpósios seguintes, eu fui percebendo que cada vez mais as pessoas conviviam umas com as outras. E que quando iam ver os pósteres, a rapaziada das neurociências ia ver os pósteres da rapaziada da parapsicologia e discutir com eles e conversar com eles. E vice-versa. E que depois, quando se candidatam a bolsas, naqueles anos iniciais, havia as candidaturas da parapsicologia e as candidaturas da psicofisiologia, ou das neurociências em geral, porque aparece muita gente a concorrer. E depois, de cada vez mais, há as da parapsicologia, há as da psicofisiologia, mas há um grupo crescente, cada vez maior, de gente que desenha projetos em conjugação de esforços. E para mim, este é um sinal claro de como as coisas vão evoluindo, de como a rapaziada da parapsicologia percebe como é útil discutir com a rapaziada das neurociências para seguir
o rigor do método científico, para fazer as coisas de uma forma bem enquadrada, com base naquilo que já está bem demonstrado, e como a rapaziada das neurociências vai percebendo que é útil ir conversar e discutir com aqueles que saem fora da caixa, com aqueles que têm ideias diferentes e que, em conjunto, em conjugação de esforços, podem evoluir de uma forma interessante e importante. Acho que não vale a pena colocarmos fasquias. Acho que as coisas irão acontecendo ao longo dos próximos anos, ao longo das próximas décadas ou dos próximos séculos. Há uma pergunta que veio através do YouTube, dos jovens médicos que estão do outro lado, que é esta: no atual momento de pandemia, onde poderemos encontrar espaço para estudar a ciência da espiritualidade? Eu acho que não tem muito que ver uma coisa com a outra, quer dizer, eu acho que... Mas eu penso que está a referir-se essencialmente a este momento de angústia, se calhar ajudará, a espiritualidade ajudará a encontrar algum conforto, digamos. Eu acho que as situações de crise e de grande crise são situações que têm marcado a história da humanidade. E, portanto, eu acho que a nossa obrigação é procurarmos fazer a nossa parte. Não nos deixarmos perturbar, não nos deixarmos distrair, porque anda uma pandemia aí. Portanto, eu acho que cada um de nós deve procurar encarar a situação da pandemia e dizer como é que eu posso continuar o meu caminho sem me deixar perturbar por isso. E se isso é válido em todas as áreas, eu direi na investigação, claro que sim, a investigação não pode parar, a investigação nas mais diversas áreas não pode parar porque é uma pandemia. É claro que houve um número significativo de investigadores nas universidades, nas empresas, que foi desviado para poder responder à pandemia, o que é natural, normal, e foi muito bom, está a ser muito bom, com resultados bons para a humanidade. Mas, naturalmente, que há uma imensidão de outros investigadores que têm que dar continuidade à sua trajetória como investigadores e procurar cumprir. Agora, a pandemia pode ser útil para nós, como seres humanos, refletirmos um pouco mais. Porquê é que isto aconteceu assim? Porque é que no Extremo Oriente há gente que gosta de comprar em feiras animais selvagens para levar para casa para comer. E que essa gente tem prazer em ver esses animais enjaulados, os dejetos a caírem de uns para os outros, sem qualquer cuidado de higiene. E tem prazer, em muitos desses casos, em ver serem escalpelizados vivos na sua frente antes de os meter na panela em casa. O que é isto? É assim que a humanidade quer viver? Eu acho que é bom ponderarmos isto. A pandemia foi provocada pelos seres humanos. E os seres humanos somos nós. E quem diz a pandemia diz tantos outros desastres que têm acontecido e que muitos pensadores dizem que estamos à espera, podem acontecer outros desastres enormes. É assim que queremos viver? Bom, na minha perspectiva, sob o ponto de vista espiritual, quando nós nos procuramos encontrar connosco próprios, vamos percebendo que não queremos viver assim. E quando percebemos que não queremos viver assim, temos a possibilidade de não vivermos assim. De nós, cada um de nós, não viver. Mesmo que todos os outros vivam. E eu acho que é esse o desafio para os investigadores, para os não investigadores. É para toda a gente. Não sei se na plateia aqui dos médicos cá estão, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma questão a colocar ao Dr. Luís Portela? Não. O microfone está ali. Vais cumprimentar a Teresa, cumprimentar os convidados e especificamente o Dr. Luís Portela, no qual eu revejo o seu pai, que bem conheci, quando me acolhia e quando eu lecionava farmacologia na velha Biala, a Santa Catarina e na casa de quem eu frequentei também para jogar umas partidas de bilhar, enfim, há muitos anos. E rever na figura do seu pai, com essa delicadeza, com essa postura, como era o seu pai. Eu abracei uma disciplina que é a medicina nuclear, que lida com física, e portanto, daquilo tudo que disse a mim diz-me alguma coisa, porque nós somos física de moléculas por fora e somos física quântica na alma. De facto, eu estou absolutamente de acordo consigo. A alma é que nos faz movimentar, é que dá ordens aos movimentos e às ações que nós vamos fazendo nas nossas 24 horas dos nossos dias. E quem me conhece, toda a gente conhece, porque eu sou dos mais velhos aqui deste grupo, enfim,
Só está um mais antigo, o professor Manuel Sobrinho Simões, que eu também cumprimento, que é um bocadinho mais antigo que eu. Mas, de facto, dizer que tive uma experiência que não posso descrever, porque tive há 1 ano e meio em coração parado, não posso descrever o que passei, porque não vou descrever de todo, mas, de facto, dou toda a razão. De facto, as pessoas pacificam-se um bocado. Eu, depois desse evento, pacifiquei-me também um bocadinho, porque eu sempre fui uma pessoa mais, enfim, turbulenta, se calhar exuberante, mas agora pacifiquei-me mais um bocadinho. E, de facto, os nossos aparelhos de medida é que ainda não dão para medir a alma, porque a energia está cá. E a energia, como nós sabemos, não se dispersa. Mantém-se, a energia não se perde. A energia modifica-se, vai para algum lado, mas não se perde, não se pode perder. Quem sabe física, e a física é tão fundamental para nós médicos, nós é que nos esquecemos disso. A ortopedia funciona com a estática, a oftalmologia funciona com a óptica, o cérebro há de funcionar com outras coisas, e a psiquiatria, a neurologia, há de haver aqui outras correntes. Portanto, eu dou-lhe total razão, temos que investigar, de uma forma séria, claro, de uma forma honesta, séria e transparente, e temos que criar aparelhos de medida que nos possam permitir medir estas coisas da força, e da física e da quântica da alma. Eu trabalho em medicina nuclear e os aparelhos de medida e de imagem, para mim, são cada vez mais importantes. Quem me conhece sabe que eu abracei uma disciplina que nos anos 80 não eram nada, eram os isótopos, coitados. Os isótopos, hoje a medicina nuclear já tem assim mais um bocadinho de coisas. E vai ter cada vez mais. Eu, se voltasse a ter a idade dos internos que entraram hoje, escolheria outra vez medicina nuclear. Por esta razão, porque acho que, sendo uma área pluridisciplinar, que lida com a física, com a medicina própria, ela própria evoluiu da anatomia, dos anatomistas, do tempo da Renascença, do Da Vinci, que fazia os seus estudos anatómicos, etc., para a coisa grossa, enfim, o ser humano só acredita naquilo que vê. E, portanto, dou-lhe os meus parabéns e dar-lhe, enfim, se o meu testemunho serve para alguma coisa, claro que não serve, mas dar-lhe razão e sentir a sua palestra, sentia muito de perto. Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras. Mais alguma pergunta? Luís, tivemos aqui aliás, o que é interessante, e estudando estas coisas, estando mais atento, é que, na verdade, o Luís dizia isso há pouco, quase toda a gente tem alguma coisa para contar e que nos liga, de alguma forma, a estes fenómenos, a esta forma de estar, a esta energia coletiva. Digamos, eu acho que quase toda a gente tem fenómenos para contar que aconteceram consigo, com um familiar perto, com amigos, situações as mais diversas. E quando eu digo quase toda a gente, reparem, como as pessoas sabem desde a minha juventude que eu gostava destes temas, embora pronto, depois tenha feito uma carreira de empresário, eu comecei aqui e foi aqui que comecei a desenhar uma carreira para poder investigar na área das neurociências, na área da psicofisiologia, e foi a partir daqui que o professor Fonseca me levou para a Faculdade de Psicologia para lecionar a cadeira de psicofisiologia e fazer a minha carreira. E quando ganhei uma bolsa para ir fazer o doutoramento em Cambridge, é que, pronto, tive que decidir, o meu pai, entretanto, tinha falecido, a empresa era familiar, e nessa altura eu tive que decidir, e terminei por decidir não fazer a minha carreira académica e dedicar-me à empresa. Mas, perdi-me um bocadinho. Estávamos a falar das experiências, das pessoas todas que têm experiências. Possivelmente iria dizer que muita gente fala. Como eu, desde o princípio, a minha ideia era fazer investigação em psicofisiologia e depois, mais tarde, se fosse possível, avançar também para a investigação em parapsicologia. E era a minha ideia de base. E as pessoas conheciam isso, não é? E por isso, a razão porque na Fundação Bial nós estamos a investigar estas duas áreas foi porque o Conselho de Reitores, quando nós nos associamos, teve a gentileza de escolher estas duas áreas. Porque o professor Nuno Grande, que era quem representava o Conselho de Reitores naquela altura, disse, se calhar vamos apoiar essas duas áreas. E eu disse, senhor professor, porquê essas duas áreas? Fiquei de boca aberta, mas porquê essas duas áreas? Porque toda a gente já sabe que você estava a fazer a carreira em psicofisiologia, toda a gente sabe que você gosta da parapsicologia, gosta muito da parapsicologia,
E é você que vai pôr o seu dinheirinho para esta coisa se realizar, não é? Que é razoável que se faça nisto. Eu disse, mas, ó, Sr. Professor, mas a parapsicologia é uma área um bocado delicada. Pois é, mas vai estar aqui o Conselho de Reitores e os seus representantes para fazerem com que as coisas sejam rigorosas e tal. E ele dizia, eu não acredito em nada disso, mas estou aqui para bater o pé e fazer com que as coisas sejam conduzidas. E assim se fizeram. A partir daí, reparem bem, quer dizer, eram os colegas, eram as pessoas que se cruzavam comigo, as pessoas que trabalhavam na empresa, eram os autarcas, os políticos que eu conhecia, ministros, os presidentes da República, que chegavam junto de mim e diziam, oh, Luís Portela, você sabe, você tem razão, e invista nisso, porque sabe, você não diga nada a ninguém, mas comigo, ou com não sei quem. Milhentos casos, milhentos casos. Se eu um dia resolver escrever um livro com esses casos, tenho muito para escrever. Casos muito giros, casos muito interessantes. Ou seja, há um bocado de vergonha em assumir esse ceticismo, essa curiosidade. Mas que eu acho que é cada vez menor, quer dizer. Quando eu trabalhava aqui no hospital e apareciam casos mais estranhos no serviço de urgência, os colegas, mesmo os colegas de psiquiatria, diziam, vai falar aí com aquele Paulo Portela, está aqui. E mandavam para eu ouvir essas coisas. Bem, e as pessoas, o doente tinha muita dificuldade em se abrir. Eu percebia que muitas vezes passavam-se um ou outro fenómeno que eles tinham vergonha de contar mesmo à família. Para a família não dizer que eles eram tolinhos ou para não dizer que não sei o quê. As pessoas tinham muita vergonha e não partilhavam. E depois, à medida que os tempos têm passado, e hoje não faço clínica, obviamente, mas vou percebendo que hoje as pessoas já partilham com mais facilidade. O fenómeno das experiências de quase morte, nos anos 60 ou 70, era encarado como uma coisa muito esquisita e muito invulgar, muito rara. Hoje, na Europa ou nos Estados Unidos, vai-se fazendo investigação e percebendo que essas experiências de quase morte acontecem com uma percentagem de pessoas significativa. Significativa. Não, quer dizer, não é uma coisa tão rara assim. E porquê é que se vai percebendo? É porque à medida que começaram a sair livros sobre o tema, na televisão ou no cinema começou a ser tratado o tema, as pessoas sentiram-se mais à vontade para se exporem junto dos médicos, para se exporem depois às vezes junto da família e tal. E eu acho que é uma forma de as coisas se irem desenvolvendo e evoluindo. E acho que cada vez mais nós podemos falar tranquilamente disso. Só, peço desculpa por a brincadeira. Há 30 anos atrás, eu não teria sido convidado para estar aqui a falar sobre isto. Pois a questão, todos sabemos isso. A questão curiosa é essa. Como é que era a sua faculdade de há 30 e tal anos atrás, aqui, esta, e como é que olhavam para si, oh, Portela, vem cá, porque era só isso? Ou já tinha colegas com quem pudesse conversar sobre estes temas? Não, eu acho que as pessoas me respeitaram. Quer dizer, o professor Fonseca não... Estão aqui pessoas que o conheceram muito bem, não é? Que não ligava a estas coisas. Mas também contava alguns casos. Não vou dizer quais, mas eu também contava alguns casos que se tinham acontecido com ele e com amigos deles e tal. Mas respeitava. Respeitava. É. E quem diz ele, eu depois trabalhei com o professor Custódio Leite Rodrigues, que também respeitava. Não se metia, não queria saber, não pegava, mas respeitava. Mas lhe diziam, mas não venha lá com aquelas histórias do... Não, eu acho que sempre fui respeitado. Não. O professor Eurico Figueiredo, que me ajudou, que me apresentou a pessoa que ia orientar o meu doutoramento e que teve a gentileza de procurar alguém que estivesse um bocadinho em sintonia comigo e que me disse, Luís, você vai falar com ele, devagarinho, ele também gosta de parapsicologia. E assim foi, eu fui falar com o homem e o homem disse-me, você vai estar aqui 3 anos a trabalhar em psicofisiologia. Você não abre a boca uma vez para falar de psicologia. Senão eles chumbam. Era assim. E era em Inglaterra. Então eles chumbam. Não abre a boca. Depois de fazer o seu doutoramento, se você quiser, abrimos uma linha para investigar na área da parapsicologia. Podemos fazer isso. Assim. Mas, digamos, eu acho que nunca me senti escorraçado, nunca me senti mal, que as pessoas me tratassem mal por eu defender aquilo que defendia e querer investigar nesta área. Fui respeitado, sempre achei. Mais alguma pergunta aí da plateia? Não, está tudo com vergonha. Professor Sobrinho Simões, você já viu alguma vez a alma ao microscópio?
com o Luís Portela em vários números. Pois eu sei. Não, mas nunca vi alma. Mas já vi, e portanto, o que nós estamos aqui estamos a fazer, já discutimos isto, ele sabe, temos até um livro. Temos até um livro. Não, porque há aqui três coisas. Há um elemento fundamental, terminal, da apresentação dele, que para nós é óbvia, a importância da sua aproximação à espiritualidade, que se confunde muito, como ele disse, com a religião, uma religião pura. E eu sempre achei o Luís muito próximo do Buda e do budismo. Estou a inventar, não está a dizer, mas... E, portanto, nós temos isso. Isso é uma realidade. E, por exemplo, eu também não sou crente, mas acho que há aqui um elemento extraordinário de religião, ou chamada religião, que se funde com a espiritualidade. Esse é um aspecto, uma verdade. A segunda coisa que ele tem, com que eu também concordei sempre com ele, é a realidade de fenómenos como a telepatia e a experiência da morte quase. E as alucinações, e o que é que isso representa, e há seguramente justificações, e há explicações. Onde eu não estou de acordo com ele é naquela coisa das partículas muito pequeninas e muito energéticas. Aí onde a gente percebe. Portanto, eu acho que há telepatia, há imensos fenómenos destes que existem, não são aldrabados, quer dizer, tem seguramente muitas explicações possíveis. Tenho a certeza que a espiritualidade e a ligação com uma religião de outro tipo é também extraordinária. Eu não acredito naquela experiência das pequenas coisas, partículas e não sei o quê. Ao contrário, ele disse que às tantas eu tive medo, porque ele ia dizer que na verdade tinha uma coisa dentro. Felizmente não foi tão longe. O meu medo foi que ele disse que tinha uma coisa lá dentro. Eu não tenho. Mas é evidente. E acho que ele fez uma apresentação engraçadíssima. E é verdade que é de um homem de uma seriedade espantosa e é também respeitado por todos nós. Eu já apresentei com ele coisas em Serralves, já fizemos coisas em muitos sítios. E temos sempre esta coisa. Eu acho muito importante essas duas áreas, por um lado e por outro. Eu não preciso é das partículas, pode ser um tipo decente. Percebe? Ou não devíamos precisar. Faz parte também, esta discussão é importante, que haja estes lados de perspectivas diferentes para a coisa. Claro, eu quando entrei na sala e vi o professor Sobrinho Simões, fiquei muito satisfeito, porque pronto, é a amizade, não é? Somos amigos há muitos anos e acho que nos respeitamos mutuamente, digamos, é uma prova daquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Eu nunca me senti escorraçado pelas minhas ideias, acho que as pessoas me têm respeitado, gostam de mim, apesar de... E é o caso da nossa amizade, temos uma amizade de muitos anos. É claro que uma coisa é a perspectiva religiosa. Eu tenho dito muitas vezes, eu não me sinto religioso, não sinto necessidade de participar em cerimónias religiosas. Eu tenho prazer de ser o livre pensador, pensar para a minha cabeça. Agora, sinto-me um espiritualista, tenho uma convicção profunda de que eu não sou exatamente este corpo físico. De que este corpo físico é apenas o tal meio de transporte que eu utilizo durante algumas décadas. Não é? É a nossa diferença. É a nossa diferença. Porque no resto, eu sou um grande admirador do trabalho dele. Acabam por se tocar de alguma maneira. E respeito mesmo os a perspectiva que o professor Sobrinho Simões tem de admitir que também nesta área é pelo rigor do método científico, uma investigação séria e transparente que as coisas vão acontecer. Se isto acontecer, provavelmente a seguir ele e outros tantos vão dizer, afinal, se isto acontecer. Mas, digamos, ninguém tem a certeza disso. Eu tenho uma convicção profunda. Não? Eu não me considero um homem de fé. Não tenho necessidade de julgar, de pedir, de implorar, enfim, ou de acreditar em seres. Não sinto essa necessidade. E sei que está aqui gente que
que acredita, e eu tenho o maior respeito por isso. Portanto, eu não sendo religioso, há pessoas que não são religiosas e tornam-se anti-religião. Eu não sou anti-coisíssima nenhuma. Eu tenho o maior respeito pelas religiões e acho que as religiões prestaram um serviço enorme à humanidade. Enorme à humanidade. Mas acho que se perderam um bocadinho. Quer dizer, nesta área da espiritualidade, perderam-se um bocadinho. Quer dizer, hoje em dia será muito difícil, e eu aprecio imenso o Papa Francisco, mas acho que, apesar da obra hercúlea que ele está a fazer, escoimar a Igreja Católica de algumas coisas que foi acumulando ao longo dos séculos, é muito complicado, é muito difícil. A ciência não tem essa carga. A ciência pode investigar a verdade pela verdade, de uma forma simples. Se o fizer bem, as coisas vão acontecer. E já agora voltando à religião, se acontecerem bem, provavelmente a religião vai se associar a esse movimento. Como de alguma forma vai acontecendo devagarinho. Porque é assim, há 30 ou 40 anos atrás, nós vínhamos as religiões também a defender muito o seu ponto de vista, numa perspectiva fechada. Hoje em dia, vê-se a defesa de um caminho ecuménico cada vez maior, não é? É claro, a comunicação social dá pouca importância a isso. Há meses atrás, o Papa Francisco, o líder dos judeus e o líder dos muçulmanos, encontraram-se algures no Médio Oriente, não sei exatamente onde. Num encontro de aproximação, de tentativa de visão conjunta, de agregação dos interesses da humanidade. Os jornais não falaram disso. Quase ninguém se apercebeu disso. Francamente. Quer dizer. Mas eu acho que esse é o caminho, digamos, de aproximação. E se esse caminho for feito, se as religiões olharem mais para aquilo que para a mensagem dos mestres e menos para aquilo que foi agregado pelos ditos seguidores, provavelmente vão se juntando numa religião única, uma religião de verdade. Caminho que a ciência também encontrará se fizer a sua parte. Se calhar agora já estou aqui a... Mas é um ideal. Ouvindo, eu fico com esta pergunta no meu espírito. Não será que tem necessidade de materializar a sua espiritualidade com as partículas a que se referia? Não estou a percebê-la, peço desculpa. É a máscara. Será que não sente que tem necessidade de materializar a espiritualidade através das tais partículas e das suas vibrações? Materializa a sua espiritualidade em energia. É verdade? É uma provocação muito grande? Não, pelo menos causa um silêncio. Arranja uma justificação ao materializar essa espiritualidade nessa energia, nessas... Não, enfim... Penso que foi isso que... Digamos que... Eu comecei a me interessar para estas coisas quando tinha 12 ou 13 anos, que é uma coisa que eu olho para trás e parece-me assim um bocadinho estranha, não é? Quer dizer, mas comecei a ler aos 13 anos. E não sei porquê, comecei a gostar de ler de tudo um pouco. O Manel disse que eu gostava que me vê como budista ou coisa assim. Li muita coisa de budismo, fui ao Oriente perceber a coisa... mas não me considero um budista, não é? Agora, o que eu fui percebendo é que havia coisas que eu gostava, que eu achava naquilo que eu lia, quer em termos de religião, quer em termos de ciência, naquilo que eu lia, havia coisas que me pareciam que era verdade e havia coisas que me pareciam que eram histórias. E ao longo da minha vida fui procurando agregar aquilo que eu sentia como verdade possível. E, portanto, quando surgiu a teoria das superstrings, eu perspectivei-a como uma aproximação àquilo que poderá ser. Eu não sei se é ou se não é, não é? Eu há bocadinho tive cuidado de dizer várias vezes, estamos a teorizar, não é? Mas para quem está a ouvir, sente um pouco isso. Sentiu a necessidade de materializar nas superstrings ou whatever, e na energia com que elas vibram,
dar um corpo de perpetuação para além do financiamento. Tem a ver também com uma... Eu estou a tentar interpretá-lo assim. Uma interpretação científica, no fundo. Digamos, se eu tivesse feito carreira de investigação, provavelmente eu teria-me focado em tentar fazer a ponte entre aquilo que são, por exemplo, as experiências da Universidade da Virgínia, do professor Stevenson e agora do professor Jim Tucker, com aquilo que a teoria quântica, a física quântica e a teoria das superstrings nos mostram. Como é que eu, se hoje fosse investigador, provavelmente estava aí a tentar perceber como é que se podem conjugar as coisas. Isso acho que está a responder à minha pergunta. Era o que faria só. Para, digamos, aquilo que seria o objetivo último da minha carreira de investigador, se eu tivesse sido, era tentar fazer com que a humanidade, com que as pessoas se percebam enquanto cidadãos do universo, enquanto seres do universo. Eu chamo partículas de energia para não ter o termo alma ou espírito, que tem depois a sua conotação religiosa e tal. Mas pode ser o que se quiser. Mas, digamos, eu acho que o caminho que eu desejaria enquanto investigador era ajudar as pessoas a perceberem-se. E porquê é que eu gostaria que fosse esse caminho? Porque eu acho que a generalidade das pessoas inverteram um bocado os valores das coisas. Focaram-se demasiado na materialidade e menos na espiritualidade. E, portanto, os valores universais estão um bocadinho esquecidos. Da verdade, da lealdade, da riqueza do trabalho, da concretização. Estão um bocadinho esquecidos. Estamos todos muito focados em querer mais, em querer melhor, em querer ser os melhores, em chegar primeiro e não sei o quê. O que eu acho que é uma tonteria muito grande. E parece-me que a única maneira de profundamente haver aqui um volte-face é percebermos-nos numa dimensão espiritual. Para isso, eu acho que a religião se perdeu um bocado, com coisas secundárias. Acho que a ciência tem a faca e o queijo na mão. A ciência pode fazer isso. Porque hoje em dia a ciência tem um poder enorme. Quando a ciência demonstra, o mundo respeita. Não questiona. Mesmo, infelizmente, quando às vezes a ciência tem demonstrado coisas que depois se chega à conclusão que não eram verdade. Mas pronto, são erros de percurso, acidentes de percurso. Agora, a meu ver, a ciência tem aqui uma importância muito grande. Porque se a ciência fizer essa investigação e trouxer resultados plausíveis, o mundo vai respeitar. Já não vai ser olhada como uma atitude de fé, vai ser olhada como uma atitude de ciência. Mais alguma pergunta? Se respondia à questão. Mais alguma pergunta? Estamos quase na reta final, até porque temos um horário para cumprir. Luís, aqui eu registrei 3 palavras que são importantes da apresentação e que acho que são bons pilares para ficar aqui destas nossas 2 horas de conversa. Paradigma, evidência e atitude. São 3 pilares que podem marcar os, não sei quantos são, mas serão umas dezenas? 400 jovens médicos, não estarão todos a ver-nos online, mas uma parte deles certamente que está. A vida vai-nos dando experiências, vai-nos dando um acumulado de camadas de conhecimento. 40 anos atrás era aqui aluno, sabendo eu o que sei hoje, usando aquela expressão, sabendo o que sabe hoje, o que é que acha que estes jovens do internato geral ou da especialidade? Ok, peço desculpa pela nomenclatura. O que é que eles poderiam fazer para serem melhores médicos e fazerem melhor por esta instituição que os vai acolher a partir de hoje? Na minha opinião, serem iguais a si próprios. Procurarem perceberem-se com a tal dimensão universal, como seres universais, e procurarem encontrar a melhor versão desse si próprio. Valeria a pena que ficassem, ou seja, em contacto e mantivessem, sei lá, uma certa inquietude em relação a estes temas hoje aqui abordados. Se calhar para alguns foi a primeira vez que ficaram a pensar nisto. Pois, se calhar, com tanta evidência, fico baralhado.
Eu acho que, de uma forma pragmática, se há 400 pessoas a ouvir isto, há uma parte que acha com simpatia, há outros que não acham com simpatia, que acham, o que é que ele está para ali a dizer? Bom, há de tudo um pouco, certamente. Se puderem daqui tirar alguma ilação, se daqui ficar algo que os faça refletir em poderem ser um pouco melhores e, a partir daí, servirem melhores os interesses do doente, que é aquilo que o profissional de saúde tem na sua frente sempre, servir melhor os interesses do doente, eu ficarei muito satisfeito. Muito obrigado. André, cabe a si encerrar os trabalhos. Penso que foi uma boa tertúlia para nos desinquietar o pensamento, para ficarmos pessoas diferentes, até porque é na partilha, aliás, essencialmente é partilha que aqui estivemos a tratar, partilha de conhecimento, partilha de experiências. Para os jovens profissionais que vão arrancar esta nova etapa, que se deem, que partilhem conhecimento, que partilhem saber, e foi um prazer enorme estar aqui. É sempre um prazer estar com o meu amigo Luís Portela, e obrigado, Rosário, por teres convidado. Muito obrigado. Profundamente grato. A sessão decorreu ao vivo, fica disponível. Foi seguramente uma sessão que nos enriqueceu e que nos faz pensar. Traz uma inquietude muito positiva e o manifesto aqui, se me permitisse, falava em nome da instituição, a nossa gratidão pelo vosso tempo, partilha e influência positiva que tiveram em nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Bel. Obrigado, boa tarde. Thank you.